Eu sempre fui voltado às artes cênicas desde criança. Gostava muito, gosto ainda, né? Fiz teatro e desde criança eu gostava de imitar personagens de novela, de filmes, atores de filmes, atrizes, imitar cenas de novelas, cenas de filmes. E eu sempre tive esse lado artístico. Sempre tive esse lado artístico. Que realmente a pessoa nasce com talento. Talento para atuar, outros para dançar. E eu tinha o talento para atuar, tenho, né? Talento para atuar em teatro, em peças, em palco de teatro. Porque tem a diferença você atuar em filmes, em novelas e na peça de teatro. No palco é uma coisa muito mais expressiva, é muito mais, sabe, é muito mais corporal, é muito mais expressiva do que mais uma novela, um filme, que, claro, também são, mas teatro, o próprio nome já fala, é uma coisa mais teatral mesmo. Eu sempre fui voltado a este lado aí, do teatro. E claro que eu era uma criança que gostava muito disso, que tinha esse lado artístico, que meu pai odiava, óbvio, esse meu lado, ele tentou excluir isso da minha vida, não conseguiu excluir, eu sobrevivi, esse talento sobreviveu, e eu falo isso porque há muito tempo que eu não fiz peças, mas quando eu fiz as peças que eu fiz, acho que desde meus 15 anos, eu atuei em teatro amador, claro, no começo, e foram assim momentos felizes, muito lindos, mágicos. Porque o bom ator é aquele que consegue passar no palco, ele consegue ser no palco outra pessoa. Ele não é ele. É como se ele incorporasse uma outra pessoa. É uma persona. Como se ele incorporasse uma outra personagem. E isso, claro que existe técnicas para atuar. Existe técnicas para isso. Mas eu vejo que tem pessoas que já nascem com essa predisposição. Porque a técnica você adquire, talento já é coisa que você nasce. E tem pessoas, atores que têm talento mais para o drama, mais para a comédia. Eu tenho mais talento para o drama. Gosto mais dessa parte dramática, sabe? A parte do choro, a parte do estou morrendo, a parte, sabe essa parte mais dramática do que na comédia. Apesar de que o bom ator sempre está pronto para fazer qualquer coisa. Claro, mas tem sim algo que o ator consegue com mais facilidade ainda. E mais facilidade no drama, na parte mais dramática. Inclusive eu gosto de... inclusive até esse cabelinho no rosto aqui já é uma coisa mais dramática. Eu gosto mais dessas coisas, desse mistério todo. Eu tenho esse lado aí. Não tá junto muito bem penteado, mas eu gosto mais desse mistério, sabe? Dessa coisa mais vintage. Enfim, quando eu estou bem arrumado, óbvio. Então, é uma maravilha você fazer teatro. Infelizmente, eu perdi tempo, com todo respeito, eu perdi tempo estudando para professor, que é uma coisa que eu me arrependo de ter feito. Não de ter feito a faculdade em si, porque me ajudou muito a abrir os olhos, eu aprendi muita coisa maravilhosa com a faculdade. Mas eu devia ter feito aquilo que eu sempre tinha na minha cabeça. Júlio, faz uma faculdade de teatro. Ou se não, faça uma faculdade. Ou se não, faça um curso de teatro. Mas eu pensei assim comigo. Ah, não, mas eu gosto também de ser professor. E é verdade mesmo, eu também gostava. Sempre quis ser professor. Ator e professor. Mas para minha desgraça, eu escolhi professor. Com todo o respeito. Então eu perdi um tempo nisso. Porque a faculdade é 3 anos. Ainda fiz uma pós-graduação. E esse tempo todo, que foram 4 anos, mais, eu deveria ter feito aquilo que eu queria fazer. Aquilo que eu tinha paixão de fazer. Entende? Ah, mas você pode voltar agora. Sim, claro, mas foi um tempo perdido. Não foi perdido pelo aspecto de que eu
aprendi que a faculdade de História foi muito boa. Eu aprendi muita coisa mesmo, e abriu minha cabeça, o leque para várias coisas. Eu não me arrependo de ter do conhecimento, mas do tempo. Porque quando eu fiz faculdade para professor, eu queria realmente atuar na área. Eu queria ser professor mesmo. Mas daí eu fui vendo, como eu era um pouco ingênuo nesse lado, quando eu fui vendo o que era uma sala de aula, quando você é o professor, aquilo foi me assustando. Meu Deus, não pode ser. E claro, conversando com professores antigos de profissão, então eu desisti. E é algo que sim, eu desisti, eu não quero ser professor, não recomendo para ninguém, eu já falei isso 1000 vezes e vou repetir quantas vezes for necessário. Não está para isso o Brasil. Então eu desisti. Então, o meu plano B, que na verdade deveria ter sido o plano A, é continuar ao teatro. Aquilo que eu sempre quis fazer. Que por vários motivos eu não pude. Fiz um tempo, parei para dedicar à faculdade de História. E faculdade, realmente, gente, faculdade, quem faz faculdade sabe o que eu tô falando. É muito trabalho, é provas, é trabalho, é muita leitura. Não daria para me conciliar as duas coisas. Tem pessoas que até conseguem, essas pessoas, nossa senhora, essas pessoas são de escola. Mas na minha rotina, pelo meu trabalho na época, não daria para eu fazer 3 coisas. Trabalhar, fazer faculdade e fazer teatro, não daria. E a faculdade exige muito. O TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, é um dos trabalhos mais complexos e importantes que tem. Você tem que tirar nota máxima naquilo ali. Porque aquilo ali faz parte do seu currículo. E nossa, meu Deus, foi meses de elaboração para fazer o TCC. Estou falando só do TCC, porque a faculdade em si é muito... se dedica em toda ela. Mas o TCC, para mim, foi aquilo que mais me assustou. Meu Deus. E eu fiz sozinho. Sem ajuda. Sem nada. Acho que nem tinha isso na época. Eu terminei em 2021 a faculdade. Mas depois eu fiz a pedagogia. Depois a pós-graduação. Aí depois eu terminei de fazer a pedagogia, que foi mais uma perca de tempo. Eu insisti nisso daí. Então, o TCC eu tirei a nota máxima. O trabalho é em duas partes. É a parte escrita, teórica, e você tem que apresentar isso. E é claro que você tem que tirar nota máxima nas duas coisas. Para apresentar eu não tive muita dificuldade, não. Eu tive mais dificuldade em fazer a parte teórica, porque é muito complexo. Você tem que seguir o manual da faculdade, tem que ter aquele segmento. Não é só você pegar, vou escrever sobre isso e começar a escrever. Não, você tem que escrever da maneira correta que está. E na norma culta também. Então, eu escolhi um tema muito bom. Eu não posso falar o nome dessa pessoa aqui num vídeo, mas da maneira que eu vou falar vocês vão entender. O título do TCC eu fiz baseado naquele homem do bigodinho. O homem do bigodinho, Homem do bigodinho, a arte. Colocando o aspecto da arte, porque ele era um homem voltado à arte, ele era pintor. Eu fiz esse trabalho, foi um trabalho maravilhoso. Muito bom mesmo. Com toda a modéstia, mas foi mesmo. Foi uma coisa que me orgulho desse TCC. Me orgulho, porque foi assim, algo que eu não esperava que eu conseguiria. Realmente. E ainda por cima, tirar a nota máxima. Eu falava, pelo menos eu vou tirar uma nota ok, pelo menos para passar. Mas não, chegou lá e realmente tirei a nota máxima e também a nota máxima na apresentação. Então foi muito bom todo esse conhecimento. Mas o teatro é algo assim que eu gosto muito de fazer mesmo. Não vou dizer que eu sou enferrujado. Eu sou um pouco enferrujado de estar no meio de muita gente. Por causa que teatro no curso você tem vários exercícios.
né? Não sou tão tímido, eu era tímido, e fazer teatro perde a timidez. E foi maravilhoso os anos que eu fiz. Nossa, foi muito bom. Inclusive, fiz alguns teatros na época que eu ia na igreja, que foi muito bonito também, numa igreja. Eu fiz era a época de Páscoa, era a crucificação de Cristo, e eu fui Pilatos. Foi uma das peças que eu mais gostei de fazer. Foi a crucificação de Cristo. O ator que fez Jesus, não me lembro o nome, isso foi em 2005. Nossa, vai, 21 anos atrás. Eu não lembro mais, não tenho mais contato com eles. O ator que fez Jesus, o ator que fez Barrabás, foram muito bons mesmo. E não eram atores de teatro, eram amadores de teatro. O único assim que tinha feito teatro fui eu, que fui Pilatos. E claro, também teve muitos elogios sobre essa peça. Foi uma peça muito boa mesmo. Aí teve uma outra, que também dentro da igreja, uma outra igreja, que eu fiz, era uma peça pequena, A Tentação de Jesus no Deserto. E eu fui o diabo. Eu sempre gostei de interpretar vilão. Toda vez que eu podia escolher, eu escolhia, né? Nas raras ocasiões, eu escolhia fazer o papel de vilão, da parte dramática. Então eu escolhia fazer o vilão. Então eu fui Pilatos, que foi tipo um prefeito lá da onde Jesus morreu, né? Foi crucificado. Depois eu fui o diabo. Me inspirei no filme Paixão de Cristo, no diabo do filme Paixão de Cristo. Inspirei, não imitei. E, nossa, fiz um caipira uma vez também. Eu não sou muito voltado à comédia, que nem eu falo, eu gosto mais de fazer papéis vilanescos ou dramáticos. Ou vilanescos e dramáticos. Não sou muito fã de fazer comédia. Na verdade, não é que eu não sou fã, é que não tive muita oportunidade de fazer comédia. Eu tenho mais talento para o drama, mas eu fiz e foi muito bom também. A peça é muito legal, divertida, porque era uma comédia. Eu fui um caipira. Lembro das falas. Isso foi também em 2006. Não, esse foi no ano seguinte do Paixão de Cristo. Lembro das falas até hoje. Algumas delas até hoje. E lembro com carinho disso. Um carinho disso. Essas foram boas experiências. Fiz também um espírito zombeteiro no centro espírita. Tinha um lugar lá que tinha um palco. Tinha o centro, mas tinha uma parte para baixo, no outro prédio, que tinha um palco para eventos artísticos. E eu tenho contato com uma dessas pessoas ainda, mas faz tempo já. Essa foi a última peça que eu fiz. Foi em 2015. Depois nunca mais eu fiz. Não teve oportunidade. Como eu te disse, eu tive muitos percursos no caminho. Ia voltar, não deu, porque eu falei, não, vou fazer faculdade. Preciso fazer uma faculdade. Não tinha nenhuma. Aí eu fiz, ficou uns anos. Aí eu ia voltar, não, vou fazer uma pós-graduação. Não, agora eu vou fazer pedagogia. Então, sabe... Mas agora eu estou pensando em voltar. Por que pensando em voltar? Porque eu trabalho na minha vida, tudo que eu faço, quando eu sinto que é a hora. Eu senti que era a hora da faculdade. E serviu para muita coisa. Eu me arrependo de ter feito. Com essa cabeça que eu tenho hoje, não faria. Mas foi sim uma boa coisa a faculdade. Mas seria melhor ainda se eu tivesse feito a faculdade ou um curso de teatro, ou dado continuidade. Eu comecei a fazer um curso uma vez, acho que é o professor Polinário, aqui de Indaiatuba. Era particular, mas eu não pude terminar de fazer. Eu tinha acabado de arrumar um emprego, o horário não estava batendo. Eu tinha que chegar sempre atrasado. Em nenhum lugar na época, 2020 não preciso mais disso, mas na época,
Todo emprego é assim, se você não chegar no horário, lógico que você vai ser dispensado. Na época eu precisava daquele trabalho. Então foi assim, postergando, eu tive que sair. Não deu para conciliar. Era um emprego que eu tinha aqui no sábado. E o curso era bem no sábado. Não tinha outro horário na época. Eu não sei hoje, eu tô falando na época, em 2013, isso aí. Então, entende? Sempre aconteceram coisas que foi me tirando desse caminho. Hoje eu entendo o porquê de muitas coisas. Agora que eu tô com a cabeça mais madura, melhor em vários aspectos, eu acredito que ainda não é a hora, está chegando, mas ainda não é a hora. Por motivos particulares, ainda não é a hora. Mas eu sei que está aproximando de eu poder decidir, não, agora eu vou me dedicar só a isso aí. E é muito bom mesmo. E não deixar que pessoas, que nem meu pai, que não é pai, tentar excluir isso da minha vida, porque ele tentou fazer isso, eu odiava esse lado meu aí. Na verdade, me odiava em todos os lados, mas esse lado eu me odiava mais. Tanto é que tinha, né, quando eu era criança, tinha a escolinha do professor Raimundo. Eu achava muito engraçado. Na época, né? Hoje eu não sei se eu acharia. Eu gostava de uma personagem. Eu não lembro o nome dela. Era o professor Raimundo, Chico Anísio, né? Ele era o professor, tinha os alunos e tinha uma aluna lá, que era uma senhora, que ela usava um laço na cabeça. E o professor Raimundo fazia perguntas para ela, mas dava a se entender que é pergunta meio de duplo sentido. Acho que não sei o nome dela, não lembro mais. Ele perguntou, o professor fez essa pergunta para ela e perguntava assim: Dona fulano de tal, me dá um exemplo de abundância. E ela: professor, o senhor só pensa naquilo. Sabe, essa atriz, acredito que quem assistiu saiba o nome dela, esqueci. E eu imitava ela na época. E ela se jogava no chão. Eu fazia isso também. Era criança, acho que eu tinha 6, 7 anos. Eu falava, E meu pai não gostava, me batia por causa disso. Mas é uma criança que tem esses lados artísticos. E eu achava engraçado essa coisa, esse lado aí da comédia. Apesar de ter voltado mais para o drama, mas eu achava muito engraçado essa mulher. Assim também que eu achava engraçado na Praça Nossa, da Velha Surda. Eu achava muito engraçado. Tinha lá o Carlos Roberto, tinha um outro personagem que era um senhor e vinha a Velha Surda. E daí o Carlos Roberto conversava com a velha com esse personagem que era um senhor, e a Velha Surda entendia tudo errado. Era muito engraçado isso. Não sei se existe mais isso na Praça Nossa. E também no Deputado da Praça Nossa, era o que eu mais gostava. Era um dos melhores que tinha. Com a Vera Verão também, eu achava engraçado. E eu assistia na época que eu era criança, meu pai não gostava desse personagem da Vera Verão, por que será? E eu ria, porque eu gostava desse personagem, e ele não gostava que eu ria. Entendeu? Era muita pegação no pé, né? Mas tô falando isso aí porque ele não conseguiu eliminar isso da minha vida, esse dom artístico. Ninguém consegue eliminar o que a pessoa nasce para ser. Mesmo que ela não esteja atuando, mas ela nasceu para isso. Assim como um pintor. O pintor, quando ele não está pintando o quadro, ele deixa de ser pintor? Não. Um ator, quando ele não está no palco, ele não deixa de ser ator. Aquilo está dentro dele, não está no objeto. O pintor não se define as cores da aquarela ou da tela. O pintor se define pela arte que ele impressa ali na tela. Assim como o ator também. Não é o palco que o define. É
É o que ele faz enquanto ele está lá. E quando ele não está lá, o palco é vazio.